Senhor presidente, senhores vereadores, presentes na galeria, senhora vereadora, aqueles que acompanham pela TV Câmara a eleição do presidente e, consequentemente, da mesa diretora da Câmara de Bauru. Primeiro, gostaria de registrar meu respeito pessoal ao vereador Faria Neto, ao vereador Moisés Rossi e ao vereador Natalino. Digo isso por uma razão muito simples. O respeito pessoal não se confunde com a prática e a questão política. Porque, na minha opinião, os indivíduos contam muito pouco na história. Eu tive o cuidado de apresentar a todos os senhores vereadores uma plataforma de natureza política. E quando a gente fala em política, nós temos que saber fazer uma distinção entre a arte de fazer política e a traquinagem da politicagem. Infelizmente, o que graça hoje em dia é a arte da traquinagem no ato de fazer política. Infelizmente, o parlamento, ele vem sendo rigorosamente desmoralizado. Ele vem sendo desmoralizado por uma razão muito simples. Para compreender a desmoralização da prática política, nós temos que olhar para as manifestações de junho e julho de 2013. Eu dizia para o Nivaldo, que é um amigo de longa data, e até ele brincava comigo: vereador Roque, o senhor quer um calmante? Eu falei: não preciso de calmante, que eu sou um velho militante, marxista e comunista, experimentado e testado nos mais duros combates que a classe trabalhadora e a juventude já fez. Todos nós temos uma história. E essa história, ela tem que ser verificada no seu cotidiano, no seu correr, com a sua coerência de natureza política. Eu estou rigorosamente convencido, vereador Moisés Rossi, que a prática política existente no parlamento é uma prática política que joga a política numa vala de esgoto. E por que eu digo isso? Porque, infelizmente, as relações entre o legislativo e o executivo se transformou num grande balcão de negócios, onde existe uma interferência brutal do executivo, inclusive na independência do parlamento. E essa interferência se faz, como eu já disse aqui outras vezes, através da troca de favores, do balcão de negócios, da possibilidade de se transformar o serviço público numa cadeia interminável de concessão de favores. Essa prática política não serve aos interesses da maioria dos trabalhadores e do povo. Essa prática política serve a todos os interesses, principalmente aos interesses inconfessáveis, que permeiam essas relações promíscuas entre um grande número de parlamentares e o Poder Executivo. A única coisa que eu trouxe aqui, nessa data, foi uma plataforma de natureza política, fiel aos princípios que eu defendo. Uma plataforma que procura resgatar e valorizar a ação do parlamento. Quando a gente fala em autonomia, nós temos que saber o sentido da palavra. Só pode ter autonomia de natureza política aquele que não bota preço na sua prática política. Porque aquele que bota preço na sua prática política tem que pagar a conta. E a cobrança de contas e de favores na política, ela é dura.
é cara, tão cara, que faz com que nas ações do dia a dia nós tenhamos uma maioria da população da cidade, principalmente aquela população que mora nos bairros operários, rigorosamente abandonada dos seus direitos mais elementares. Posso citar vários exemplos. O parlamento precisa ter autonomia para enfrentar a política do executivo quando essa política se coloca a favor dos trustes privados de transporte. E depois não adianta reclamar que não tem ônibus na cidade. Não adianta passar fax para a empresa de ônibus para fazer populismo barato com ônibus que todo mundo paga. Não adianta fazer escarcéu em tribuna quando se defende de maneira vergonhosa a privatização da saúde, seja via OS ou seja via fundação. Quando nós falamos em autonomia de natureza política, nós temos autonomia, inclusive, para dizer para o Executivo que ele pode enviar qualquer projeto de lei a essa casa, mas que a moeda de troca nessa casa tem que ser o enfrentamento de natureza política, o debate sério e permanente sobre as propostas que se colocam para o interesse da maioria da população. E eu tenho lado. Jamais vocês me viram usar aqui no lugar comum, porque nós vivemos numa cidade que existem várias cidades dentro dela. Nesse exato momento, nós temos pessoas nessa cidade que não conseguem se locomover, não conseguem ter um direito mínimo de ir e vir, não conseguem ter acesso a um atendimento de saúde qualificado, não conseguem sequer o direito de ter uma filha ou um filho com a perspectiva de ter uma escola de ensino infantil o ano que vem. Essa é uma tarefa do parlamento. O parlamento não pode ser um cartório de chancelas de ato do executivo. Ele tem que ter autonomia suficiente, inclusive, para propor ações práticas de natureza para o executivo executar. E a gente só pode fazer isso quando a gente tem uma capacidade política profunda de entender, como diz o ditado popular, a voz rouca das ruas. O parlamento está dissociado do que se passa no cotidiano das lutas e das ruas dessa cidade. Nossa candidatura, e eu espero ter o voto da maioria dos senhores vereadores, é uma expectativa. Como diz o velho poeta, sonhar não custa nada, mas nós temos senso de proporção da nossa prática política. Nós estamos hoje fazendo aquilo que todo militante político sério, que prioriza a política, deve fazer. É travando o bom combate em cima de uma proposta, em cima de uma perspectiva. E a nossa proposta e a nossa perspectiva passa, fundamentalmente, pelo fortalecimento do legislativo, pelo fortalecimento dos serviços públicos, pelo fortalecimento do servidor público, para dar dignidade, inclusive, a esse servidor, seja do legislativo, seja do executivo. É inaceitável que nós fiquemos nessa Câmara Municipal durante tanto tempo, vendo uma interferência brutal de atores do executivo na independência dos senhores vereadores. Inclusive, pressionando de maneira violenta para que vereadores possam votar em A, B ou C. Como eu não tenho, e mesmo que tivesse, não o faria, nenhuma relação ao vereador Faria Neto, nenhuma troca para dar sustentação a ninguém. Então, a população de Bauru, que tanto reclama, assim como tantos outros, da prática política, tem que ficar atenta a esses momentos.
Para concluir, senhor presidente, esses momentos, vereador Faria, podem ser momentos duros, o senhor já passou por momentos duros, mas são momentos que podem, mais à frente, depurar, inclusive, quem vem para dentro do parlamento. Encerro, senhor presidente, reivindicando que o nobre companheiro do PT, que recebeu o meu voto nas últimas eleições, possa também votar na nossa candidatura. Mas, se não quiser votar, respeito a posição de Vossa Excelência. Muito obrigado. Próximo vereador, novo vereador Natalino da Silva. 10 minutos para